O imperialismo dar a terra para os judeus, expropriando outros. De todos os povos que estavam ali, o único que estava pleiteando um retorno para a sua terra foram os judeus. A Jordânia invadiu o território que a Liga das Nações Unidas tinha dado para a Palestina, invadiu e tomou até Jerusalém. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Uma parte desses judeus que acabou tendo que fugir daqui quando a Inquisição veio pra cá, foram pro norte e ajudaram a fundar uma cidadezinha, que não sei se eu ouvi falar, chamada Nova York. Sim, os 23 de Pernambuco. Exatamente. E sabe que eu fui... Quem fundou Nova York foram judeus brasileiros que foram pra lá por causa da Inquisição, foram empurrados. Sim. Foram empurrados. E eu fui ali na sinagoga, eu e o Aldrey Ribeiro, que é um paraibano, e vai ser o próximo rabino aí do movimento. A gente foi discursar nessa sinagoga, no grande aniversário do judaísmo dos Estados Unidos, que foi o ano 365 do judaísmo norte-americano. Foi eu e o Aldrey discursar na sinagoga Sherit Israel. É isso aí. E aí o rabino da sinagoga, o rabino Soloveitchik, de uma antiga família rabínica, ele bateu no ombro do Aldrey e falou assim: desculpa que a gente te esqueceu lá, mas ainda bem que você achou a gente. Foi lindo. Agora, o que eu ia falar do julgamento é que tinha também uma questão legal. Quando a pessoa era torturada, dependendo da situação, ele seria morto de qualquer maneira. Mas se ele confessasse o pecado de heresia, os bens dele pertenceriam à igreja porque o crime foi contra a igreja. Se ele morresse sem confessar os pecados de heresia, os bens dele iriam pro rei. Então havia todo o interesse nisso também. E havia uma humilhação. Quando eles iam fazer essa tortura, porque era tortura física e também emocional, mental. Porque o sujeito ficava dias e dias ali, tortura psicológica, e quando ia em público, eles pegavam e pra ridicularizar a pessoa, vestiam chama Sambenito. Sambelito e colocavam uma carapuça aqui, que era um cone enorme, pra simbolizar o chifre do diabo. E o Sambenito ele era pintado com chamas de fogo e figuras diabólicas. E a pessoa, às vezes, ele tinha que usar isso pra sempre, se ele fosse solto. E aquele cone na cabeça, né? E por isso que tem aquela expressão, a carapuça civil. A carapuça civil, vem disso aí. Agora, veja bem, a gente tava contando a história dos judeus. Vou chamar a expressão judeu errante, ela é uma expressão antissemita, mas eu vou usá-la apenas pra explicar a situação do judeu que estava de del em del. Tá. Porque ele tava na Espanha, foge pra Portugal, de Portugal foge pro Brasil, do Brasil foge pros Estados Unidos, e tudo e tal. Meu pai é egípcio. Minha mãe é filha de poloneses. A minha esposa, um é da Rússia, outra é da Grécia, outra é da Turquia. E vou dizer uma coisa. Essa é a nossa realidade. Em algumas situações, em alguns capítulos da história, os judeus tiveram mais liberdade em países muçulmanos do que em países cristãos. Verdade. Eles tiveram mais liberdade em países cristãos nessa história. Agora, veja bem, pulando aqui. E o que estava acontecendo lá na Palestina? Continuava chamando Palestina, mas estava, para situar esse período aqui, na mão do Império Otomano. Tá bom? Tô falando do século XVI, XVII, XVIII, tudo e tal. É o período da história do falso Messias, Shabbatai Tzvi, que em Gaza tinha sinagogas e comunidades. Exatamente, ou seja, pontuando aquilo que nós falamos, nunca houve um período na história que houvesse 0 judeus na terra de Israel. Sempre teve. Eles estavam representados ali. E representados com propriedade própria. Não era invadindo nada de ninguém. Exato. Eles compravam a terra. E muitas vezes o próprio governo, que era turco, oprimia aqueles judeus, e muitas vezes eles eram mortos. Isso fazia com que aquelas cidades acabavam se esvaziando. Quer dizer, elas só não cresceram muito. Tzfat era grande, Tzfat era muito... Tzfat é uma cidade na Galileia. Sabe a Dina Tzfat, aquela atriz? Uma vez eu encontrei com a filha dela no programa do Rony Von. Aí eu falei assim, escuta, sua mãe chama Dina Tzfat. Judia. É que a nossa família veio da cidade de Tzfat, de Safed. Eu perguntei pra filha dela uma vez, eu falei, olha, sempre eu tivesse curiosidade, ela falou, a minha mãe é judia, a família, os ancestrais vieram de lá. É o que ela sabia. Mas então, os judeus estavam ali lutando, e nunca perderam a herança cultural deles. Isso é curioso. Quando chega a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que já estava enfraquecido desde o final do século XIX, começa a cair. Eu tenho que dizer uma coisa importante também. Até quando o Ventura falou assim, olha, eu respeito o Ben Yehuda, mas eu não gosto dessa visão eurocêntrica, não. Houve outros aqui. Ela é importante, mas não é única. Sim. Eu quero puxar isso aqui para um outro detalhe, que você tá me dando até um argumento para favorecer um ponto de vista meu. O desejo de retorno para Israel começou, de uma maneira até espiritual, a surgir num momento mais ou menos parecido da história, em judeus de diferentes pontos do globo, sem ligação com o outro. Isso já derruba aquele mito imperialista que as pessoas pensam que foi o imperialismo dar a terra para os judeus, expropriando outros. Como se os judeus chegassem ali à semelhança dos europeus chegando no Brasil e botando os índios como escravo deles. Que eles fazem essa equiparação. Assim como os europeus chegaram aqui e escravizaram os índios não aceitaram, escravizaram o africano, eles pensam que o judeu fez uma coisa. Não foi. Lembra, os judeus estão de canto em canto e não havia Palestina. Havia Império Turco-Otomano. No final do século XIX, os sultões começam a perder o poder. Eles já começam a enfraquecer, há uma queda dos sultões, etc. E só foi enfraquecendo, até que no início
do século XX, depois da Segunda Guerra, acho que agora não sei se é 1921, 1923, o Atatürk vai proclamar a República Turca. E ali vai ser a última pá de cal em cima do que sobrou do Império Turco-Otomano, que não sobrou nada. Só sobrou o que hoje é a Turquia, que se tornou república e laica. Né? Agora, e o que aconteceu com as terras que eram dos turcos? Aí você sabe, outros se apropriaram. Então, o mandato britânico veio e se apossou a Inglaterra e a França do Oriente Médio. Por quê? Que é outra coisa que o pessoal conta errado. Eles falam assim, não, porque estava por causa do petróleo. Não existe petróleo em Israel. Não. O que eles descobriram em Israel agora foi gás natural. Já ouvi um ou outro suspeitar que talvez exista petróleo ali no mar Mediterrâneo e tudo, mas é uma coisa assim que não tem comprovação. Não foi por isso, porque até agora ninguém achou nada. Ninguém achou nada. Mesmo que achar petróleo amanhã, eu tô falando de 1917. Você entendeu? Em 1917, os turco-otomanos caíram fora, o Egito ficou a terra de ninguém, a Inglaterra também estava enfrentando os seus problemas ali para manter as colônias, e aquele negócio, já que eu não tenho poder, realmente, aí, por isso que eu falo, o pessoal conta a história, mas apenas com algumas partes. Havia um elemento imperialista e colonialista, você vê que estava sendo questionado. A Inglaterra era a maior colonialista. Olha o Gandhi, Mahatma Gandhi, que levanta para libertar a Índia das companhias das Índias, da Inglaterra, aquela coisa toda. Mais pra frente, um pouquinho depois ali, vai o Nasser e briga com a Elizabeth e bloqueia o canal de Suez para não mandar petróleo pra Inglaterra. A Inglaterra fica apavorada. Tinha saído de uma primeira guerra já enfraquecida, que a primeira guerra enfraqueceu a Europa. E o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar o Oriente Médio e dar pra pessoas que são chegadas a nós, pegar uns manezinhos lá do deserto, esse pessoal é beduíno, é analfabeto e tudo. Vamos dar pra eles, que eles vão ser subservientes a nós, realmente, cabeça de imperador, de imperialista, culturalista, nós somos os que dominam sobre os mais fracos, nós somos evoluídos, e eles vão pegar esse petróleo, repito, não é petróleo em Israel, tô falando de Oriente Médio. Irã e tudo, Iraque. E esse petróleo vai ser nosso. E começou a retalhar a terra e dividindo aos pouquinhos. Aí todo esse movimento sionista de desejo de retorno pra terra levantou. E os judeus? Peraí. De todos os povos que estavam ali, o único que estava pleiteando um retorno para a sua terra foram os judeus. Porque, por exemplo, a Jordânia, era da Arábia Saudita, eles não tinham nada a ver, eles chegaram depois. E o território era Palestina. Esse é o ponto que eu ia colocar. Se tivesse um mapa, até ia ficar mais fácil do pessoal ver. Nesse mapa você tem, eu vou desenhar Bota um mapa na tela aí do Oriente Médio. Colocar um mapa, coloca um mapa, só que o Oriente Médio vai pegar muita coisa, né? Quer colocar só da Palestina? Põe Israel, Palestina, vamos ver o que aparece. Aí você joga nas imagens ali, vai ficar mais fácil desenhar. Então, eu quero pegar esse errado aqui de propósito. Pega esse aí. Ele é errado, mas eu quero pegar pra corrigir o erro. Tá faltando a Jordânia ali, não tá? É verdade. É verdade, mas só quero pegar porque esse mapa aqui que o pessoal mostra, falando assim, aqui, olha, tudo vermelho era Palestina. Aí quando Israel chega em 47, eles reduzem a Palestina naquele pouco. Depois de 67, quando eles dominam a Jerusalém, eles diminuem ainda mais. E hoje ainda menos. Olha lá, ó, tá vendo? Olha a diferença. Olhando pra esse mapa aqui, realmente parece que Israel foi um invasor, um colonialista e tudo. Mas esse mapa não mostra a realidade. Como não tô vendo nenhum mostrando a realidade, esse aqui tá com boa resolução. Mostra, amplia esse aqui pra gente, só porque ele mostra pelo menos a Jordânia ali. A parte que seria dada para a Palestina, na divisão ali na época não era ONU, era Liga das Nações Unidas, seria mais ou menos como tá ali, 47 a 48, tá bom? E mesmo nessa parte aqui, você vê que por uma pressão dos grupos árabes, Israel ia ficar no prejuízo. Sabe por quê? Se eu pegar todo o território de Israel ali, desde a fronteira com o Líbano até a fronteira com o Egito aqui, eu tenho 470 quilômetros. Se eu pegar do Mar Mediterrâneo até o Mar Morto ali, eu tenho 130 quilômetros, menor que o estado de Sergipe. 63% desse território, que já é pequeno, é deserto. E o deserto é esse cone aqui embaixo, que você tem o deserto do Araba, você tem o deserto do Negev e o deserto da Judeia. Olha a parte que ficou para Israel, essa parte ali, o estado judeu, é o deserto. Só ficaram com... Olha a proposta. Olha o que eles queriam dar para os judeus. O deserto. E os árabes ficavam com a costa do Mediterrâneo boa ali, a fronteira com o Egito, porque eles não queriam perder o comércio com o Egito. E ali em cima, onde está escrito Síria, se você andar um pouquinho para a sua esquerda, você vai ver um laguinho, que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, o mapa não mostra, mas onde vem descendo a linha até o Mar Morto é o Rio Jordão. A maior reserva de água de Israel está ali. É o Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto. Agora já começam os problemas. Por esse mapa aí, você vai ver que a maior parte do Rio Jordão estaria na mão da Palestina. Para complicar a história, quando eles fizeram a divisão, a família russemita que você mencionou brigou com os outros primos árabes deles lá. Brigou. Aí a Inglaterra, para fazer a mediação, não, briga aí não. Ó, você tá brigando com o seu cunhado? Ô Igor, vem pra cá, eu te arrumo um apartamento aqui nesse lado, vem pra cá. Deu a terra pra eles, ou seja, quem chegou ali que não tinha nada a ver com a terra mesmo, era o pessoal da Jordânia. E mais, deu a terra pra eles, e a Síria também foi assim que a Síria foi formada, em Birô, e os sírios chegaram o quê? De novo, olha o Mar da Galileia ali em cima. Ali, pra cima do mar, naquela região ali, você tem as colinas do Golã, dos
três afluentes, quando você vai dos três afluentes que formam o Rio Jordão, o Bânias, o Dan e outro mais, 2, as principais, vêm das colinas de Golã. A Síria simplesmente dominou as colinas de Golã e estava para dinamitar a nascente do Rio Jordão. Por quê? Se você dinamita o Rio Jordão, não vai ter água para Israel. Israel acabou. Então Israel era persona não grata num monte de gente que não queria saber de Israel. E quando houve a criação do Estado de Israel em 48, a Jordânia, e isso eles não contam, por isso que eu fico chateado, o problema das histórias não é o que eles contam, é o que eles deixam de contar. Tá vendo aquela parte amarela ali? Uhum. A Jordânia invadiu essa parte até Jerusalém. Tá vendo o pontinho ali? Tem uma setazinha com um pontinho preto? Uhum. O pontinho preto é Jerusalém. A Jordânia invadiu o território que a Liga das Nações Unidas tinha dado pra Palestina, invadiu e tomou até Jerusalém. Por que eu não vejo no discurso do pessoal que fala contra Israel nenhuma linha para denunciar a Jordânia? Quem ocupou o território dos palestinos até 1967 foi a Jordânia. E Gaza. O Egito tomou Gaza e a Jordânia. Eu não vejo nenhuma passeada assim, abaixo Jordânia devolva as terras da Palestina. Rodrigo, Egito devolve, não há. Pode fazer uma... Por favor, deve. Eu acho que vai ser importante aqui. 1900, como o Rodrigo colocou bem, 1947, a Liga das Nações, antiga ONU, ela diz o seguinte, tem que ter 2 países. Um que vai ser soberania dos judeus, outra que vai ser soberania dos árabes. Os judeus aceitam, e os judeus fazem o Estado de Israel. Os árabes não aceitam. Agora, a gente tem que tomar um cuidado tremendo também para não generalizar, né? Porque o povo é o povo. Estamos falando de governantes. Governantes não aceitam, e eles também são bastante influenciados pelos presidentes ou reis dos países circundantes. E eles falam o seguinte: saiam desse território que nós vamos jogar os judeus no mar. O meu pai tinha 3 anos de idade, 4 anos, ele estava no Egito, ouvindo o presidente do Egito falar isso. Uma parte daqueles habitantes saem, outra parte com certeza teve conflito e etc e tal. E eles também, vamos dizer que não se sentiram à vontade. Uma grande parte daqueles habitantes árabes fica. Por quê? Porque os judeus disseram, esse país vai acolher os habitantes árabes com todos os direitos. Hoje, Israel tem 9 milhões de habitantes e cerca de 2 milhões e 500 são árabes. São árabes israelenses, ok? Em Israel eles têm partidos políticos, em Israel eles têm juízes, inclusive foi um juiz do Supremo que prendeu um presidente de Israel por algum comportamento ilícito. O capitão da seleção de futebol de Israel é árabe, é muçulmano. Existem muitos médicos, engenheiros, o dono do maior banco de Israel é israelense, árabe. A Universidade Hebraica dá bolsa de estudo para alunos árabes, muçulmanos. A Universidade Hebraica. Que sentam, que estudam e convivem e normalmente bolsa, com os judeus. E tem até cota para facilitar a entrada deles. Exato. Bom, mas voltando. 1948, então, Israel faz o seu Estado sem Jerusalém, porque a ONU falou que Jerusalém ficaria indefinida e que talvez depois seria uma cidade universal, alguma coisa assim. Os chamados palestinos, porque ainda não tinha o país Palestina, pessoas confundem isso, não existia esse país, não tinha uma bandeira, não tinha um hino, não tinha... Quando tinha um time que chamava Palestina, os jogadores eram judeus. Nas notas da Palestina tinham símbolos judaicos também. Olha que coisa interessante. É bom dizer que o nome Palestina era o nome de uma região. Exatamente. É como falar Oriente Médio. Não existe nenhum país chamado Oriente Médio. Exato. É a região. E aí o que acontece? Eles vão e lutam contra Israel, apoiados por Egito, Síria, Líbano, etc e tal. Detalhe, não tinha Estados Unidos apoiando Israel naquela época. Como é que Israel se defendeu? Minha opinião, milagre. Davi não tem como. Não tem como. Mas não tem como. Tinha as guerrilhas, né? Sim. Mas foi um negócio assim, realmente, humanamente falando, é estranho, porque Israel era pequeno, não tinha apoio, não tinha 3 anos depois do fim do Holocausto, sabe o que é isso? É louco, completamente impressionante. E aí eles vencem, só que eles ficam no próprio território. Eles não avançam nos territórios que a ONU, que a Liga das Nações tinha dado pros palestinos. Eu só queria deixar essa parte mais clara. E aqueles territórios ficam ali. Que territórios são esses? Cisjordânia, Gaza. Quem pega esses territórios? A Jordânia vai lá e pega a Cisjordânia. E o Egito vai lá e pega a Gaza. E aí fica um ano... Ei, cadê o país Palestina? Jordânia? Faz Palestina. Eu não vejo a linha de um historiador falando a Jordânia não cumpriu. Ele só fala o seguinte: Israel não cumpriu há 70 anos. Eu vi algumas pessoas assim, há 70 anos que Israel desrespeita o que foi acordado na ONU, na verdade, Liga das Nações Unidas, não importa. Há 70 anos que Israel não respeita. Não, senhor. Quem não respeitou nisso foi Jordânia e Egito. Israel só vai pegar essa região em 67. 19 que o que ele tá falando aqui é 48. 19 anos depois... Teve outra guerra. Eles não construíram um país... Gente, é uma pergunta muito importante. A pergunta é assim, por que vocês não construíram um país onde a ONU deu pra vocês e Israel sequer supôs atacar? Tava lá. Atacaram Israel. Israel venceu e não mexeu no território de vocês. Eles se sentaram e falaram, somos refugiados. Conforme o meu conhecimento, aquele povo palestino foi usado de massa de manobra dos governantes dos países árabes ao redor que queriam falar, olha, a gente tem algum problema aqui. Não, o problema é Israel.
Israel, etc e tal. Eles queriam arrumar algum problema fora para desviar o foco do povo. Eles usaram o povo palestino de massa de manobra. Mas houve paz durante esse período? Paz é forte, né? Paz é forte. Eu acho que não houve paz, mas também eu acho que houve aquela... Trégua. Acho que trégua é uma palavra... Um ano não fizeram um país nenhum. Meu amigo, faz um país pra você atacar Israel. Faz um país, constrói um monte de soldado e ataca... Nada, sabe o que é nada? Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.